No topo da colina mais alta da cidade, a propriedade Reed se ergue como uma obra-prima arquitetônica imponente. Suas paredes de vidro transparente refletem o vermelho intenso do pôr do sol, como se o céu inteiro estivesse em chamas. Cercada por jardins perfeitamente esculpidos, a mansão não é apenas um símbolo de riqueza extrema, mas também uma fortaleza impenetrável de isolamento. Degraus de mármore conduzem a um foyer monumental, onde um lustre de cristal exuberante desce de um teto vertiginoso. Tudo ali exala sofisticação, domínio e poder. E ainda assim, o frio é tão intenso que ninguém jamais encontraria verdadeiro calor naquele lugar. As paredes de vidro permitem que quem está dentro observe a cidade inteira se espalhando aos seus pés. No entanto, apenas uma pessoa desfruta dessa vista: Richard Reed. Em termos simples, aquela mansão nunca conheceu vida de verdade. Richard Reed, o senhor absoluto da propriedade, sempre manteve tudo sob controle. Aos 32 anos, é o CEO da Reed Enterprises, um conglomerado colossal nos setores financeiro e imobiliário, comandando milhares de funcionários. No mundo dos negócios, ele é conhecido como o homem de coração de pedra. Nunca perdeu uma negociação, nunca deixou alguém decifrar seus pensamentos e, acima de tudo, jamais permitiu que emoções interferissem em suas decisões. Frio, preciso, calculista. É assim que todos o descrevem. Amor, para ele, é um luxo que não lhe pertence. Houve um tempo em que Richard acreditou nesse sentimento, até que ele foi brutalmente destruído pela única mulher que um dia tocou seu coração. Veronica Bennett. O traiu sem hesitação, escolhendo outro homem, mais rico e mais poderoso, alguém disposto a comprá-la com tudo o que Richard nunca ofereceu: elogios vazios e promessas doces. No instante em que descobriu a verdade, Richard chegou a uma conclusão definitiva. O amor não vale nada. É apenas uma transação ilusória, na qual quem acredita sempre sai perdendo. E Richard Reed nunca perde. A partir desse dia, ele trancou o próprio coração, não permitindo que ninguém se aproximasse ou o manipulasse através de sentimentos. Para Richard, o mundo se divide em apenas dois tipos de pessoas: as que controlam e as que são controladas. E ele sempre esteve no controle. Controlava a empresa, os acordos, as pessoas, até a própria vida. Tudo seguia um plano rigoroso, sem surpresas, sem emoções desnecessárias. Nada jamais faria Richard Reed perder o domínio. Em outro canto da propriedade, uma presença completamente diferente acabava de chegar. Vanessa Monroe, 24 anos, não era o tipo de mulher que se deixava intimidar por poder ou riqueza. Inteligente, observadora, perspicaz e, acima de tudo, dona de si. Aceitar um emprego como empregada na propriedade Reed como parte de um experimento pessoal, um teste silencioso sobre a vida. Em apenas uma semana, porém, Vanessa percebeu algo curioso. Richard Reed não era o monstro aterrador que todos descreviam. Poderoso? Sem dúvida. Rico? Absolutamente. Mas assustador? Não exatamente. Para Vanessa, Richard parecia mais um robô programado para o sucesso, alguém que havia esquecido como realmente viver. E isso despertou nela uma curiosidade perigosa. Em um amplo salão banhado pelo brilho quente de luzes douradas, reflexos cintilavam em taças de vinho. Ternos caros e sorrisos calculados, o jazz suave preenchia o ar, misturando-se às conversas sobre mercados, ações e influência. Aquilo não era apenas um encontro social, era um campo de batalha silencioso, onde os ricos e poderosos se desafiavam por meio dos jogos mais sutis. No bar, Richard Reed permanecia sozinho, segurando seu habitual copo de uísque. Seu olhar frio percorria a multidão, embora sua mente não estivesse realmente focada em nada ali. Para ele, festas como aquela não passavam de um tabuleiro de xadrez, onde as peças se moviam seguindo regras rígidas, e ele era sempre quem controlava o jogo. Nunca houve exceções. Uma voz familiar rompeu seus pensamentos. Você acha mesmo que pode controlar tudo na sua vida, não acha, Richard? Richard não precisou se virar para saber quem era.
Damon Carter, seu melhor amigo e também seu maior rival, um empresário brilhante cuja maior diversão era tentar ver Richard perder. Os dois já haviam apostado milhões em ações, mercados e negociações arriscadas. Ainda assim, Damon jamais conseguira fazer Richard fracassar de verdade. Foi então que, naquela festa luxuosa na propriedade Reed, Damon decidiu criar uma aposta especial. Um jogo que não envolvia apenas dinheiro, mas exatamente aquilo que Richard mais desprezava: amor. Um sorriso inconfundível surgiu nos lábios de Damon, o mesmo sorriso que aparecia sempre que ele estava prestes a propor algo insano. Richard pousou o copo com calma, sem sequer olhar para ele. Depende do que é. Damon arqueou a sobrancelha, os olhos brilhando de provocação. Então vamos apostar. Só então Richard se virou, encarando-o com um olhar afiado e sereno. Desta vez o quê? Ações? Um acordo milionário? Damon balançou a cabeça, exibindo um meio sorriso. Não. Desta vez é sobre mulheres. As palavras fizeram Richard pausar por um breve instante. Não por surpresa, mas por desprezo. Ele detestava jogos que envolviam emoções. Ainda assim, perguntou com frieza: seja específico. Damon ergueu o copo como se tivesse acabado de inventar o jogo mais irresistível do mundo. Se você conseguir controlar uma mulher comum e transformá-la em uma esposa perfeita em 3 meses, eu te dou 3 milhões de dólares. Richard sorriu de lado. Fácil. Damon negou lentamente com a cabeça, o olhar afiado como lâmina. Mas se você se apaixonar por ela antes dos 3 meses acabarem, perde 3 milhões para mim. Richard soltou uma risada curta, cheia de desdém. Eu nunca me apaixono. Ambos voltaram o olhar na mesma direção. Vanessa Monroe, a nova empregada da propriedade. Para Richard, aquele jogo já estava decidido antes mesmo de começar. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Interessante. A voz surgiu atrás deles. Os dois se viraram. Vanessa estava ali, braços cruzados, um sorriso provocador brincando em seus lábios. Um jogo de apostas tão alto. E vocês não pensaram em me convidar? Que falta de consideração. Ela não parecia intimidada. Nenhum medo, nenhuma indignação, apenas curiosidade e diversão. Seus olhos brilhavam, como se já tivesse previsto tudo desde o início. Damon riu, cruzando os braços. Então, você é corajosa o bastante para entrar no jogo? Vanessa deu de ombros. Tomou um gole de champanhe e respondeu com tranquilidade. Por que não? Estou curiosa para ver como um CEO tão frio reage quando percebe que está perdendo no próprio jogo. Um arrepio estranho percorreu Richard. Não pela aposta, mas pela forma como Vanessa o encarava, sem medo, sem hesitação, sem submissão. Ele já havia conhecido todo tipo de mulher, sedutoras, calculistas, falsas inocentes, mas nenhuma jamais o olhara daquela maneira. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, e isso o incomodou. Damon quebrou o silêncio com uma risada empolgada. Certo, vou ajustar um pouco as regras. Os dois o encararam com atenção. Damon sorriu, com um tom carregado de triunfo. Se Richard se apaixonar por você primeiro, ele perde 3 milhões. Mas desta vez, o dinheiro não vai todo para mim. Eu fico com apenas 1 milhão. Os outros 2 milhões serão seus. Vanessa arqueou a sobrancelha, claramente divertida. Agora você está me transformando em um prêmio? Damon gargalhou. Não, estou apenas tornando o jogo mais interessante. Agora você tem um grande incentivo para fazer Richard se apaixonar por você, não acha? Vanessa riu suavemente. Para ser justa, eu já pretendia fazer isso. Desde o primeiro instante, a resposta dela fez Richard pausar por um segundo. Ninguém a obrigara a participar. Ninguém a pressionara. Ainda assim, Vanessa entrara naquele jogo por vontade própria, consciente de cada decisão. E era exatamente isso que o deixava mais inquieto. Ele deveria ser quem controlava tudo. Porém, naquele momento, ao encarar diretamente os olhos de Vanessa, Richard sentiu um peso estranho no peito. O jogo havia começado oficialmente. E pela primeira vez em sua vida,
Richard Reed não tinha certeza do resultado. Pela primeira vez, ele não sabia quem realmente estava no controle. A vida pode ser avassaladora, mas é por meio de histórias intensas e cheias de emoção que encontramos conforto, inspiração e novos olhares. Cada gesto de apoio fortalece a criação de narrativas marcantes, capazes de tocar o coração e trazer um pouco mais de luz aos dias mais cinzentos. O casamento de Richard Reed e Vanessa Monroe aconteceu no Grand Royal Hotel, um local tão exclusivo que apenas as famílias mais ricas e influentes tinham permissão para entrar. Rosas brancas alinhavam o corredor central, cadeiras com detalhes dourados estavam perfeitamente organizadas e a luz de centenas de lustres de cristal descia do teto, criando uma atmosfera deslumbrante e fria. Exatamente como a natureza daquela união. Não havia palavras doces, nem olhares apaixonados, nem gestos de carinho. Apenas uma aposta de $3 milhões e um jogo cujo vencedor ainda era incerto. A cerimônia avançava de forma impecável, quase entediante, até o momento dos votos. Vanessa deveria responder com apenas 2 palavras simples: aceito. Mas em vez de tratar tudo como mera formalidade, ela deu um passo à frente, tomou o microfone das mãos do celebrante e, com um sorriso travesso, declarou: não tenho certeza se posso ser uma esposa perfeita. O salão inteiro mergulhou em silêncio. Richard a encarou surpreso, embora não completamente desconfortável. Todos os convidados, de magnatas poderosos a bilionários influentes e membros da imprensa, voltaram sua atenção para a noiva. Vanessa inclinou levemente a cabeça, seus olhos percorrendo o ambiente antes de continuar. Mas com certeza serei uma esposa interessante. Por um breve segundo, o silêncio dominou o local. Em seguida, risadas ecoaram por todo o salão. Acostumados a casamentos friamente calculados, os convidados não conseguiram ignorar aquela declaração ousada e provocadora. Damen. O homem que iniciara todo aquele jogo riu alto, erguendo o copo em um brinde. Este casamento é muito mais interessante do que eu imaginava. Richard permaneceu imóvel. Seu olhar se tornou ainda mais afiado, mas no fundo algo inesperado surgiu dentro dele. Uma estranha sensação de satisfação. Ele não esperava que ela quebrasse o roteiro. Vanessa não era um fantoche pronto para obedecer, e isso o desarmava. Quando ela desceu do altar, virou-se para Richard e lhe lançou uma piscadela divertida. Gostou dos meus votos? Richard franziu o senho, a voz baixa e carregada de advertência. Está tentando causar problemas logo no primeiro dia? Vanessa sorriu de leve e deu de ombros. Não. Só quero garantir que todos se lembrem deste casamento. Não acha? Richard deslizou a mão até a cintura dela, guiando-a para fora do salão. Mas Vanessa se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Sabe, acho que esse jogo seria muito mais divertido se você tentasse ser um pouco romântico. Richard apertou o toque. Não por raiva, mas por causa da sensação estranha que começava a crescer dentro dele. Ele estava acostumado a mulheres que tentavam agradá-lo, manter uma aparência perfeita, moldar-se para se tornarem a esposa ideal. Vanessa, porém, não tinha nenhuma intenção de fazer isso. A festa continuou com vinhos refinados, música suave e conversas sobre negócios bilionários. Vanessa não permaneceu sentada ao lado de Richard como uma noiva convencional. Ela circulava pelo salão, conversando com os convidados, arrancando risos com sua inteligência afiada e comentários espirituosos, enquanto aos poucos mudava completamente o equilíbrio daquele jogo perigoso. Ela atraía atenção sem esforço, sem sequer tentar. Enquanto isso, Richard permanecia sentado à mesa principal, em silêncio, observando cada movimento. Vanessa não era o tipo de mulher que corria atrás de dinheiro. Não se intimidava diante do poder. Não tentava conquistar sua aprovação. E, de forma estranhamente desconfortável, isso o deixava inquieto. Beija a noiva. No meio da festa, Damen ergueu o copo e bateu levemente nele com o dedo, a voz carregada de entusiasmo. Beija a noiva, Richard. Vamos ver se você consegue ser o marido perfeito. Aplausos explodiram entre os convidados, ansiosos para assistir àquela pequena cena.
Vanessa inclinou a cabeça, lançando a Richard um olhar provocador. Então, querido, está disposto? Richard detestava ser colocado sob pressão. Ele pousou o copo, segurou a cintura dela e a puxou para perto. Vanessa não recuou. Encarou-o diretamente, o meio sorriso ainda nos lábios. Richard se inclinou, mas no instante em que seus lábios estavam prestes a tocá-los, Vanessa virou o rosto de repente, evitando o beijo, e sussurrou em seu ouvido. Não tão rápido. Prefiro prolongar o jogo mais um pouco. Ela se afastou, exibindo um sorriso radiante para os convidados, como se tivesse acabado de provocar Richard com perfeição. Damen caiu na gargalhada e os outros convidados o acompanharam, divertidos. Por dentro, Richard sentiu algo se mover. Um sentimento quase imperceptível, mas real, de perda de controle. Ela estava conduzindo o jogo bem diante dele, e isso o deixava ao mesmo tempo frustrado e perigosamente intrigado. Quando a festa chegou ao fim, Richard acompanhou Vanessa até o carro que os levaria de volta à propriedade Reed, onde começaria oficialmente o casamento de 3 meses. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, até finalmente dizer: Não sei o que você está tentando fazer, Vanessa, mas lembre-se de uma coisa. Eu sou quem controla este jogo. Vanessa arqueou a sobrancelha, virou-se para ele e soltou uma risada suave. Bem, acho melhor esperarmos até o fim dos 3 meses. Inclusive, eu já tenho planos para gastar aqueles 2 milhões. O carro acelerou pela noite, levando 2 pessoas com objetivos completamente opostos. Richard queria provar que podia controlar Vanessa. Vanessa queria provar que ninguém podia controlá-la. O verdadeiro jogo psicológico havia começado. A propriedade Reed jamais demonstrara sinais de vida real. Corredores longos eram iluminados por luzes frias e distantes. As paredes de vidro pareciam intocadas pelo tempo. Cada móvel exalava luxo, mas nenhum transmitia calor, exatamente como seu dono. No entanto, desde que Vanessa Monroe cruzara aquelas portas, algo começou a mudar. Não de forma barulhenta ou caótica, lentamente, sutilmente. A mansão começou a ganhar vida de um jeito que Richard não conseguia explicar. E o pior de tudo, ele não conseguia controlar isso. Richard era um verdadeiro obcecado pelo trabalho. Mesmo após o casamento, continuava passando a maior parte do tempo no escritório, evitando emoções desnecessárias, exatamente como fizera por anos. Mas Vanessa não era o tipo de mulher que permitiria isso. Certa noite, com as luzes do escritório ainda acesas, já muito tarde, a porta se abriu de repente. Vanessa entrou sem dizer uma palavra, pegou um travesseiro e o arremessou diretamente contra a cabeça dele. Vá dormir, ou vou te cobrar por atendimento médico particular. Richard ergueu o olhar, franzindo o senho. O que você acabou de fazer? Vanessa deu de ombros, apoiando as mãos sobre a mesa dele. Acabei de salvar o CEO de uma empresa bilionária de um colapso por excesso de trabalho. Você deveria me agradecer. Richard esboçou um meio sorriso. Em vez de discutir, pegou o travesseiro, colocou-o de lado e voltou ao trabalho. Vanessa balançou a cabeça, impaciente, e então colocou uma bandeja sobre a mesa. Imaginei que você fosse teimoso. Então vim preparada. Beba isso com leite de sementes. Para Richard, eventos sociais e reuniões de negócios sempre foram oportunidades de manter sua imagem impecável e fechar acordos de bilhões de dólares. Mas, sem perceber, algo muito mais imprevisível estava acontecendo, bem ali, dentro da própria casa. Mas havia uma coisa que Richard havia esquecido. Vanessa não era o tipo de mulher que seguia roteiros. Em um grande baile de gala, quando os dois fizeram sua entrada diante de centenas de convidados, jornalistas os cercaram imediatamente, ansiosos por capturar algum momento de ternura ensaiada. Vanessa se inclinou até o ouvido de Richard, a voz carregada de travessura. Se alguém perguntar por que nos casamos, vou dizer que é porque você me deve 2 milhões de dólares e está se vendendo para pagar a dívida. Richard congelou por um instante antes de virar o rosto para ela, os olhos cheios de advertência. Nem pense nisso. Vanessa sorriu, provocadora. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um repórter se aproximou. Senhor Reed, poderia nos dizer o motivo de ter escolhido se casar com Vanessa Monroe?
O salão inteiro mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles. Vanessa ergueu levemente a sobrancelha, observando Richard com curiosidade, esperando sua resposta. Ele sentiu as mãos se contraírem, mas então seus lábios se curvaram em um sorriso frio e calculado. Porque ela é a mulher mais interessante que já conheci. Não eram palavras de amor. Não havia discursos românticos. Ainda assim, foi o suficiente para provocar um burburinho imediato de surpresa e fascínio no ambiente. Vanessa assentiu, satisfeita. Boa mentira. Dou nota 8 de 10. Richard não esperava aquilo. Pela primeira vez em sua vida, uma mulher o fazia sentir que precisava manter a guarda alta dentro do próprio jogo. Certo dia, Richard colocou um cartão preto sem limite sobre a mesa e o deslizou em direção a Vanessa. Compre o que quiser. Ele imaginava que ela aceitaria sem hesitar, como todas as outras. Mas Vanessa apenas lançou um olhar rápido, pegou o cartão, girou-o entre os dedos e o devolveu. Obrigada, mas eu prefiro gastar o dinheiro que eu mesma ganho. Richard piscou, surpreso. Ela havia recusado. Vanessa apoiou o queixo na mão, encarando-o com um sorriso tranquilo. Não se preocupe. Vou receber meus 2 milhões de você, mais cedo ou mais tarde. Algo se moveu dentro de Richard. Não por causa do dinheiro, mas por causa dela. Vanessa não estava sob seu controle. Pelo contrário, ele estava sendo arrastado para o ritmo imprevisível dela. Ela não tentava conquistá-lo, mas também não permitia que ele manipulasse suas emoções. Vivendo naquela mansão como se fosse sua, Vanessa estava mudando algo dentro dele. E o mais perigoso de tudo, ele gostava disso. Richard começou a esperar pelas provocações dela. Sentia um vazio estranho quando ela não estava por perto. Começava a perder o controle. E isso era algo que Richard Reed simplesmente não podia aceitar. Richard nunca teve o hábito de jantar em casa. Na maioria das vezes, comia no escritório. Uma refeição rápida, às vezes apenas café, antes de seguir trabalhando até tarde. Para ele, comida não importava. Apenas trabalho. Apenas poder. Apenas números sob seu controle. Mas naquela noite, por algum motivo, ele chegou mais cedo. Não sabia exatamente por quê. Talvez tivesse terminado o trabalho antes do previsto. Talvez a última reunião tivesse sido cancelada. Ou talvez fosse por causa de um aroma suave que se espalhava pela mansão assim que ele cruzou a porta. Richard raramente entrava na cozinha. Para ele, aquele era um espaço da equipe, algo com o que não precisava se preocupar. Ainda assim, naquela noite, seus pés o conduziram até lá quase sem perceber. Ele parou à porta, observando a cena. Vanessa estava na ampla cozinha, usando um avental simples amarrado à cintura. Com uma mão, mexia o conteúdo de uma frigideira. Com a outra, levantava a tampa de uma panela para verificar o cozimento. O aroma envolvia o ambiente como um feitiço silencioso. Não era nada parecido com os pratos sofisticados de restaurantes estrelados. Não era a culinária luxuosa servida em banquetes da elite. Era um cheiro quente, familiar. Algo que evocava a ideia de lar. Havia algo que ele não sentia havia muito tempo. Vanessa percebeu a presença dele, mas não se virou imediatamente. Continuou cozinhando, a voz tranquila. Você chegou cedo. Imagino que não seja porque sentiu minha falta. Richard cruzou os braços e se apoiou no batente da porta, arqueando levemente a sobrancelha. Eu não tenho o hábito de jantar em casa. Vanessa sorriu de leve, enquanto pegava 2 pratos no armário e servia a comida. Eu sei. O mordomo disse que você quase nunca janta aqui. Ela se virou e colocou um dos pratos sobre a mesa, encarando-o com um olhar desafiador. Mas hoje eu fiz um pouco a mais. Você deveria experimentar. Richard lançou um olhar rápido para o prato. Era muito mais simples do que as refeições às quais estava acostumado em banquetes luxuosos. Nada de caviar, nada de molhos caros ou ingredientes usados para ostentar riqueza. Apenas um prato fumegante de massa com um molho cremoso e frutos do mar frescos. O aroma era envolvente, rico, aveludado. Havia manteiga, alho e algo mais que ele não conseguia identificar.
Mesmo assim, não havia motivo para se sentar. Ele deu de ombros, indiferente. Não estou com fome. Vanessa não pareceu surpresa. Colocou o garfo lentamente sobre a mesa, cruzou os braços e inclinou a cabeça, os olhos brilhando em provocação. O grande CEO Richard Reed recusando uma refeição gratuita? Que tragédia! Richard sorriu de lado. O que você está tentando fazer? Vanessa deu um passo à frente, puxou uma colher da gaveta, pegou um pouco do molho e estendeu em direção a ele. Prove. Se não gostar, eu saio da cozinha imediatamente. Richard a encarou. Ela estava brincando com ele. Ele conhecera inúmeras mulheres, mas nenhuma jamais o fizera sentir que era ele quem estava sendo conduzido no jogo. Queria recusar de novo, mas o cheiro do prato o fazia hesitar. E o pior de tudo, ele estava curioso. Sem dizer mais nada, Richard se inclinou e provou o molho. 1 segundo. 2 segundos. Vanessa apoiou o rosto na mão, sorrindo com tranquilidade, como se já soubesse exatamente o que aconteceria. Richard não disse nada. Apenas passou a língua lentamente pelos lábios, saboreando o gosto que permanecia. Foi naquele instante que Vanessa soube. Ela havia vencido. Ela deu um passo para trás e se encostou na bancada, cruzando os braços, o tom divertido. É tão bom assim que você ficou sem palavras? Richard olhou para ela, visivelmente confuso. Ela sabia como desafiá-lo. Sabia como fazê-lo perder o controle. Sabia virar o jogo sem usar dinheiro, influência ou poder. E agora, pior ainda. Ela o fazia querer voltar para casa apenas por uma refeição simples. Perigoso. Extremamente perigoso. Vanessa sorriu suavemente, inclinando a cabeça, a voz carregada de intenção. Se eu consigo te deixar viciado na minha comida, outras coisas não devem ser tão difíceis, certo? Algo começou a ruir dentro de Richard. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha certeza se ainda controlava o jogo. Vanessa Monroe o tornara dependente de uma forma que ele não conseguia resistir. Richard sempre estivera no controle. Previa movimentos, mantinha distância das emoções e, acima de tudo, nunca sentira ciúmes. Ciúmes eram fraqueza. Um sentimento reservado aos fracos. Pelo menos era nisso que ele acreditava, antes de Vanessa entrar em sua vida. Ela não tentava conquistá-lo. Não fingia obediência, não o temia. Era livre, cativante. E o mais perigoso de tudo, não pertencia a ninguém. Naquela noite, um grandioso evento empresarial tomou conta do Grand Imperial Hotel, reunindo as figuras mais poderosas do mundo financeiro. Richard chegou com negócios em mente, mas pela primeira vez, sua atenção não estava totalmente voltada aos acordos. Estava em uma única pessoa, Vanessa. Ela não caminhava ao lado dele como uma esposa submissa. Ela brilhava sozinha. Ela se movia livremente pelo salão, conversando com todos com uma confiança natural. Aquilo a tornava mais perigosa do que qualquer outra pessoa ali. Richard não gostou disso, mas a verdadeira irritação surgiu quando ele viu um homem parado perto demais dela. Perto demais. Daniel Hart, um jovem empreendedor promissor, ria com Vanessa de um jeito que Richard simplesmente não conseguia aceitar. Daniel se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido, fazendo-a rir ainda mais. Richard apertou o copo com força, sentindo um calor estranho se espalhar pelo corpo. O que diabos ele estava sentindo? Aquilo era apenas uma aposta, apenas um jogo. Não havia motivo algum para desconforto. Mas então Vanessa se virou de repente e olhou diretamente para ele, como se pudesse sentir seu olhar do outro lado do salão. E antes que Daniel dissesse qualquer outra coisa, ela fez algo que Richard jamais esperaria. Vanessa caminhou até ele e, diante de todos, passou um braço ao redor de Richard, apoiando-se levemente em seu peito. Sorriu com naturalidade, como se aquele gesto fosse óbvio. Desculpa, amigo, mas eu já apostei neste aqui. Daniel piscou surpreso e logo riu. Bom, então parece que o Richard é o sortudo da noite. Richard mal ouviu o resto. Por um instante, o salão pareceu desaparecer. Aquele abraço o desorientou completamente. Não parecia atuação. Ou se fosse, ela era boa demais para que ele distinguisse o que era real e o que era jogo. Seu coração disparou. Ele não gostava daquilo.
A festa terminou e eles retornaram à propriedade Reed. Mas Richard não conseguiu dormir. Sentou-se na cama, observando Vanessa adormecida ao seu lado. A luz suave do abajur desenhava sombras delicadas em seu rosto, deixando-a ainda mais serena. Não havia sorriso provocador, nenhuma ironia, nenhuma provocação. Apenas ela, ali, no mundo dele. E foi naquele momento que Richard percebeu a verdade mais cruel de todas. Ele havia perdido, não em negócios, não em um acordo bilionário, mas no próprio jogo cujas regras ele havia criado. Ele havia se apaixonado por uma mulher que era, ao mesmo tempo, brincalhona e suave, forte e delicada. Alguém que o envolvera de forma imprevisível, fora de qualquer cálculo. Richard Reed já não era mais o homem frio e impenetrável. Ele perdera o controle. E pela primeira vez, não queria recuperá-lo. Não queria controlá-la. Não queria vencer o jogo. Não queria o dinheiro. Ele só queria Vanessa ao seu lado. O medo tomou conta dele. Ele já perdera o amor uma vez e jurara nunca mais permitir que isso acontecesse. Mas agora, se perdesse Vanessa, não sabia se conseguiria conviver consigo mesmo. Richard estendeu a mão, tocando delicadamente uma mecha de cabelo dela. "O que você fez comigo, Vanessa?" Nenhuma resposta. Apenas a respiração tranquila dela. E uma verdade impossível de negar. Ele estava apaixonado. Na manhã seguinte, a propriedade Reed estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de água no banheiro, nenhum aroma de café vindo da cozinha, nenhum passo leve pelos corredores, nenhuma risada provocadora, nenhuma voz familiar. Apenas vazio. Richard acordou de repente e estendeu a mão para o outro lado da cama. Frio. Vanessa não estava ali. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo indefinido, mas forte o suficiente para fazê-lo se sentar imediatamente. Ele se levantou e correu até o closet. As roupas dela haviam sumido. Desceu as escadas apressado. Sala vazia, cozinha vazia, nenhum café preparado, nenhum bilhete, nenhuma explicação. Ela tinha desaparecido. Richard puxou o celular e discou o número dela com urgência. "O número que você ligou está indisponível no momento." A mensagem automática ecoou pela mansão silenciosa. Mas desta vez não soou como um simples aviso. Soou como o início da maior perda de sua vida. Foi como se uma lâmina atravessasse seu peito. Richard discou novamente. Pela segunda vez. Pela terceira. Pela 10ª. Nenhuma resposta. Um pânico real começou a apertar sua mente. Ele vasculhou a mansão desesperadamente, como se Vanessa estivesse apenas escondida em algum canto, como se, procurando o suficiente, ela simplesmente surgisse diante dele. Vanessa? Nenhuma resposta, nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nenhum sinal de que ela algum dia tivesse existido em seu mundo. Ela havia desaparecido como o vento. Richard não conseguiu aceitar. Mobilizou todos os seus recursos. Ligou para Damen. Para onde ela foi? Do outro lado da linha, o homem que sempre zombava dele suspirou. Eu não sei, Richard. Ela não me disse nada, mas acho que foi embora porque você venceu. Richard apertou o telefone com força, o peito se fechando. Não, isso é impossível. Ela não pode simplesmente desaparecer assim. Damen soltou uma risada seca, carregada de uma verdade incômoda. Por que não? Você nunca considerou a possibilidade de que Vanessa pudesse, na verdade, ter vencido esse jogo? Richard desligou. Recusava-se a acreditar. Recusava-se a aceitar que havia perdido. Contratou investigadores particulares. Revisou cada câmera de segurança. Vasculhou contas bancárias, registros, qualquer pista que pudesse levá-lo até ela. Nada. Nenhuma transação financeira. Nenhuma passagem aérea. Ninguém a havia visto. Vanessa Monroe havia sumido como se nunca tivesse existido. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro e poder não conseguiam lhe dar aquilo que ele realmente queria. Pela primeira vez, Richard Reed se sentiu completamente impotente. Ele tentou se afogar no trabalho. Passava noites inteiras no escritório, assinando contrato após contrato, repetindo para si mesmo que vivera sem ela antes e que conseguiria continuar.
Mas quando voltava para a propriedade Reed, o lugar que antes era seu reino absoluto, tudo estava vazio. Não havia mais jantares quentes preparados por Vanessa. Não havia mais provocações que o tiravam do eixo. Não havia mais ela. Apenas Richard, um homem derrotado no próprio jogo. Ele se sentou no sofá onde Vanessa costumava se enroscar com um livro todas as noites. Fechou os olhos, lembrando-se do sorriso brilhante com que ela o provocava. Ainda conseguia sentir o leve perfume no travesseiro que ela usava. Lembrava-se da voz dela, do olhar, do abraço suave que o recebia sempre que ele chegava em casa. E então, a dor explodiu. Pela primeira vez em sua vida, Richard sentiu um vazio que nada conseguia preencher. Pela primeira vez, não conseguia se controlar. Pela primeira vez, sentia medo. Ele já havia perdido o amor uma vez e acreditara que aquela fosse a maior dor que alguém poderia suportar. Mas isso era 100 vezes pior. Porque Vanessa não apenas entrara em sua vida, ela se tornara parte dele. E agora havia ido embora. Richard se recostou, encarando o teto. Ela deveria ter sido apenas parte do jogo. Ele deveria ter vencido. Deveria estar satisfeito. Mas não sentia nada. Dinheiro já não importava. Poder já não tinha significado. Porque a única coisa que ele realmente queria de volta havia desaparecido. Ele não perdera apenas 3 milhões de dólares, perdera o próprio coração. E pela primeira vez, Richard Reed compreendeu o verdadeiro significado de perder tudo. Uma semana se passou desde que Vanessa deixara a mansão. A propriedade Reed voltara ao silêncio habitual, mas desta vez não era paz. Era um vazio impossível de preencher. Não havia passos suaves ecoando pelos corredores, nenhuma provocação que o desestabilizasse, nenhuma refeição quente esperando ao fim do dia. Apenas Richard Reed, um homem que perdeu no jogo que ele mesmo criou. Ele procurara em todos os lugares, usara todas as conexões possíveis, mas ainda não havia qualquer sinal de Vanessa. Pela primeira vez, Richard sentiu o peso real da perda. E tudo o que lhe restava era esperar, sem saber se aquela espera algum dia teria um fim. De manhã, uma chuva leve cobria a propriedade Reed com um tom cinza e apagado. Richard estava sentado em seu escritório, o olhar vazio fixo na pilha de documentos à sua frente. Nenhuma palavra fazia sentido. Nenhuma linha era realmente lida. Então, toque, toque. A batida ecoou na porta. Ele não reagiu. Senhor? A voz do mordomo surgiu do outro lado, carregada de uma surpresa incomum. Há alguém aqui para vê-lo? Richard permaneceu em silêncio. Não havia ninguém que quisesse ver. Mas então uma voz atravessou a porta. A única voz capaz de fazer seu coração parar por um segundo. Bom dia, meu amor. Não vai abrir a porta? O mundo pareceu se partir em pedaços. Richard se levantou num salto, atordoado, correndo até a porta como se tivesse esquecido como respirar. Assim que a abriu, ela estava ali. Vanessa. Levemente molhada pela chuva da manhã, os cabelos soltos e naturais, aquele sorriso travesso no rosto, o mesmo que sempre o deixava fora de controle. Ela tinha voltado. Ela estava ali. Ela realmente estava ali. Vanessa Monroe, a mulher que havia desaparecido da sua vida por uma semana inteira, deixando dias vazios e uma ausência impossível de suportar, estava bem diante dele. Richard não conseguia acreditar. Pela primeira vez em sua vida, teve medo de que aquilo fosse uma ilusão. Um truque cruel da mente, criado depois de dias desesperados à sua procura. Mas não. Ela estava ali, parada à entrada da propriedade, os olhos azuis familiares encarando-o diretamente. Seu fôlego falhou. O peito se apertou. Richard não pensou. Não perguntou por quê. Não se importou se ela iria embora outra vez. Não quis explicações. Ele só sabia de uma coisa. Não podia perdê-la de novo. Sem dizer uma palavra, avançou e a puxou para seus braços, apertando-a com força, como se tivesse medo de que, ao soltá-la, ela desaparecesse no mesmo instante. O calor dela o fez tremer. O perfume era tão familiar que doía. O coração dela batia acelerado sob sua mão. Não era uma ilusão. Ela estava realmente de volta. Richard a apertou ainda mais,
enterrando o rosto em seus cabelos, respirando fundo, como se quisesse gravar aquele momento em cada célula do seu corpo. A voz saiu quebrada, carregada de tudo o que ele havia engolido nos últimos dias. Eu estava errado, Vanessa. Errado sobre tudo. O corpo inteiro tremia, dividido entre dor e alívio. Por favor, me dê uma chance de te amar. Não por um contrato, não por uma aposta, mas porque eu realmente te amo. Cada palavra saiu como se fosse a última oportunidade que teria na vida. Pela primeira vez, Richard Reed, o homem que nunca mostrava sentimentos, que nunca admitia derrota, havia se rendido completamente. Ela não o afastou, não o rejeitou, não zombou da sua fraqueza. Por alguns segundos permaneceu em silêncio, deixando que ele a abraçasse com força, como se também sentisse toda a dor, a saudade e o desespero que ele vivera nos últimos dias. Ela tinha voltado. Richard acreditou que aquilo era uma vitória. Mas então Vanessa levantou o rosto. Os olhos azuis brilharam com um toque travesso. E ela riu. Você tem certeza? Porque, se não me engano, você ainda me deve $2 milhões. Richard ficou completamente imóvel. As palavras demoraram a fazer sentido. 2 milhões. A aposta. As regras do jogo. Ele havia perdido. O maxilar se contraiu, os olhos escureceram com uma mistura intensa de emoções. Durante uma semana inteira, ele enlouquecera à procura dela. Sentira o mundo desmoronar quando ela desapareceu. E agora, quando finalmente a tinha diante de si, aquilo era a primeira coisa que ela dizia. A respiração ficou pesada enquanto ele tentava conter a tensão que crescia dentro do peito. Sério, Vanessa? Estou implorando pelo seu amor. E você só fala de dinheiro? Vanessa arqueou a sobrancelha, cruzou os braços e o encarou com um olhar provocador, cheio de desafio. As regras do jogo ainda estão valendo. Não estão. Richard. Ele a fitou com irritação, o peito subindo e descendo com força. Ela realmente conseguia levá-lo à loucura. Nenhuma mulher neste mundo era capaz de tirar Richard Reed, o CEO frio, calculista e sempre no controle, do eixo daquele jeito. Nenhuma. Exceto Vanessa. E o mais perigoso de tudo, ela sabia disso. Ele soltou uma risada sem humor. Nada surpreendente. Ela continuava sendo Vanessa Monroe, a única mulher capaz de fazê-lo perder o controle, a única que conseguia deixá-lo furioso e, ainda assim, completamente apaixonado. Ele cerrou os dentes, respirou fundo e deu um passo para trás. Chega. Sem discussão. Sem disputa. Sem tentar controlar a situação. Se ela queria os 2 milhões, ele daria. Richard virou-se, entrou no escritório, abriu uma gaveta e pegou o talão de cheques. Colocou a caneta no papel. Escreveu o valor, destacou o cheque e o estendeu em direção a ela. Aqui. 2 milhões. Exatamente como você queria. Ele a encarou, desafiando-a a aceitar. Se aquele fosse o verdadeiro motivo do retorno, que pegasse o dinheiro. Ainda assim, no fundo, ele torcia para que ela não o fizesse, que não fosse apenas uma aposta, que ela não tivesse voltado por dinheiro. Ele a queria de volta, para ele. Vanessa olhou para o cheque em sua mão. Ali estava a prova clara da derrota dele. $2 milhões, uma quantia insignificante para Richard Reed. Mas para um homem acostumado a controlar tudo, escrever aquele cheque era um fracasso que ele jamais imaginara enfrentar. Ele permaneceu imóvel, os olhos fixos nela, os ombros tensos, esperando. Esperando que ela pegasse o dinheiro e fosse embora. Esperando que ela provasse que tudo não passara de um jogo. Esperando que esmagasse seu coração da forma mais cruel possível. Mas Vanessa não fez nada disso. Ela não se apressou. Não explicou. Não precisou dizer muito. Apenas deu um passo à frente. Depois outro. Richard não se moveu, mas sentiu todo o seu ser puxado em direção a ela a cada passo que ela dava. Sua respiração desacelerou, uma mistura de expectativa e algo desconhecido se espalhando por cada parte de seu corpo. Ela ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dele. Os dedos deslizaram por sua pele, quentes, macios, perigosos. A tempestade dentro dele se intensificou. Ele já havia controlado o mundo inteiro,
Mas naquele momento não conseguia controlar a si mesmo. Vanessa puxou-o levemente para baixo, aproximando-se. A respiração dela roçou seus lábios, tão perto que despedaçou qualquer pensamento restante. Eu não preciso do dinheiro, sussurrou, com a voz mais suave que ele já ouvira. Richard ficou tenso. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando qualquer palavra. Eu só preciso de você. Então ela o beijou, sem pressa, sem hesitação. Não havia mais barreiras entre eles. O beijo foi intenso, carregado de tudo o que nunca havia sido dito, de tudo o que fora contido e quebrado ao mesmo tempo. Richard permaneceu imóvel, como se o mundo inteiro tivesse parado no instante em que os lábios dela tocaram os seus. Do lado de fora, a chuva continuava caindo. Negócios bilionários aguardavam. Reuniões importantes podiam estar acontecendo. Nada disso importava. Richard envolveu a cintura dela com os braços, puxando-a para mais perto, segurando-a com força, como se ela fosse a única coisa que ainda existia. Ela entrou na vida dele como uma tempestade. Quebrou todas as regras que ele criou. Fez com que amasse de uma forma que jamais conseguiu controlar. E agora, ela havia vencido. Ele já não se importava com o jogo, nem com as regras, nem com mais nada. Ele só se importava com ela. Ele estava disposto a apostar toda a sua vida. Desta vez, não havia condições. Nenhum contrato de 3 meses. Nenhum jogo. Apenas Richard e Vanessa. 2 pessoas. 2 corações que realmente pertenciam um ao outro. Eles estavam recomeçando, como estranhos descobrindo-se pela primeira vez. Mas agora não havia barreiras, dúvidas ou cálculos. Apenas caminhadas à noite sob as luzes da cidade, onde Richard segurava firmemente a mão de Vanessa, com medo de perdê-la novamente. Apenas jantares quentes na mansão Reed, onde Vanessa continuava a cozinhar de um jeito que tornava Richard completamente viciado nela, mais do que em qualquer coisa no mundo. Apenas longas conversas que se estendiam noite adentro, onde Richard não era mais o CEO frio, mas um homem aprendendo a amar de verdade. E, acima de tudo, uma coisa era certa. Eles não estavam mais jogando. Em uma noite estrelada, Richard levou Vanessa a um jardim iluminado por luzes douradas e aconchegantes. Nada extravagante, nada barulhento, não precisava que o mundo testemunhasse. Apenas uma pessoa importava, aquela que ele amava mais do que a si mesmo. Sem hesitar, ele se ajoelhou diante dela, oferecendo um anel que brilhava com luz prateada. Não por uma aposta, não por um plano, não por qualquer outro motivo além do mais puro amor que ele já sentira. Desta vez não há contrato, não há cláusulas, não há prazo de 3 meses, nenhum jogo, disse ele olhando nos olhos dela. Só amor. E estou apostando toda a minha vida em você. Vanessa sorriu radiante, mas os olhos dela brilhavam com aquele toque travesso de sempre. Ela inclinou a cabeça, fingindo pensar. Nenhuma cláusula de rescisão? Provocou. Richard riu suavemente, apertando sua mão com carinho. Nunca. Ela o olhou por longos segundos e finalmente assentiu. Então, eu aceito. Richard não perdeu um segundo. Levantou-se, puxou-a para um abraço apertado e a beijou profundamente. Um beijo sem barreiras. Apenas um homem amando uma mulher com todo o coração. E pela primeira vez em sua vida, Richard não teve medo de perder, porque ele havia conquistado o mais importante, o amor de Vanessa Monroe. Desta vez, nunca mais seria um jogo. A lição desta história é clara. O verdadeiro amor não pode ser comprado com dinheiro, poder ou qualquer coisa do mundo material. O amor não pode ser controlado ou manipulado por jogos, contratos ou apostas. Ele nasce do coração, da sinceridade, das emoções genuínas e da aceitação mútua sem condições. Richard Reed, apesar de rico e poderoso, não podia comprar o amor de Vanessa com dinheiro ou acordos. Ele teve que aprender a abrir mão do controle e compreender que o verdadeiro amor só surge quando ambas as partes estão dispostas a se entregar com confiança, carinho e sinceridade. Esta história nos lembra que,
Por mais que possamos conquistar coisas na vida, quando se trata de amor, o mais importante é a autenticidade e compromisso verdadeiro. O amor não se prende a termos ou condições. Ele floresce quando abrimos o coração e aceitamos o outro como ele é, sem esperar nada em troca. Compartilhe nos comentários se você acredita que o verdadeiro amor pode superar qualquer desafio e, muitas vezes, começa das formas mais simples. Curta e compartilhe esta história com seus amigos e inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes que tocam o coração e aquecem a alma. Vamos celebrar juntos os momentos mais belos da vida e do amor.